Boa noite, pessoal, obrigado por virem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um lançamento muito importante, está chegando no mercado brasileiro. Falar um pouquinho sobre o escritor, a importância dele, e falar um pouquinho sobre como foi desenhado esse projeto, como se chegou à construção dessa Bíblia que vai ser lançado, que é tão importante para o mercado brasileiro e possivelmente depois será lançada em outros idiomas também, como espanhol e inglês. Eu trouxe hoje para falar comigo aqui a Deise fica de pé, depois eu vou passar a palavra para ela. A Deise, que é teóloga, editora-chefe da editora Pão Diário. Também trouxe aqui o Betão, que depois vai fazer na prática aqui uma leitura para nós, com aquela voz sempre máscula, forte, né? Beto Roberto Barros. E nós vamos estar conhecendo um pouquinho desse projeto, por que esse material, essa Bíblia é tão importante. Primeiramente porque é a reunião de 66 livros em um único, 39 livros escritos há mais de 2.000 anos atrás, do Velho Testamento, 27 livros do Novo Testamento, e livros que são considerados os livros mais, que se tem até hoje registrados, mais antigos, né? Nós sabemos aí que os livros mais modernos que nós temos é a Ilíada, né, de Homero, Odisseia, que datam aí de 400 anos depois de Cristo, mas nós temos aí diversos exemplares bíblicos 2.000 anos antes de Cristo, né? E essa Bíblia que foi lançada aí no Brasil, né, os textos da Nova Versão Transformadora em 2016, é uma versão super especial, porque ela foi uma edição totalmente revisada, traduzida dos livros originais, né? Foi um trabalho ali de uma série de editores para conseguir chegar na escolha dos livros corretos, né? Isso demorou aí um bom tempo, depois mais cerca aí de 6 anos de tradução, né? Com uma equipe grande. E agora esses comentários, essa edição comentária da Bíblia de Spurgeon, com os comentários de Spurgeon, que tem aí mais de 120 anos, ele aí que foi conterrâneo de Charles Darwin, Napoleão Bonaparte, Oscar Wilde, que viveu naquela época dos grandes homens, né? E foi um grande pensador. Os comentários dele chegam até hoje a nós, né? Nem todos os livros ainda estão traduzidos ao português, ele escreveu mais de 130 livros. Em português ainda não deve ter, creio que talvez uns 30 livros, os mais importantes nós estamos trazendo, né? E eu vou convidar então a Deise que trabalhou aí durante um bom tempo, né, com a equipe de editorial, fazendo esse trabalho todo de reunir conteúdo, né, de escolher. Ela vai explicar um pouquinho pra gente, vai ser projetado ali, a Dalila está nos ajudando, um pouquinho de como foi toda essa construção, tá? Então, o pessoal que está nos acompanhando aí pela internet também, depois nós vamos ter um link onde você pode encontrar ali o site da Livraria Curitiba e outras livrarias que também estão à disposição. Então, eu vou passar para a Deise para falar um pouquinho. Boa noite. Antes de falar da Bíblia do Spurgeon, para quem não conhece, vamos falar do Spurgeon, né? A gente vai conhecer um pouquinho da biografia desse homem. Esse homem, o primeiro sermão que ele pregou foi aos 16 anos. E é uma história bem interessante que inclusive tem o testemunho dele na Bíblia, tá? Nós pusemos, tá lá, o primeiro texto que tem é nosso primeiro sermão, que é ele contando essa história de como que foi essa pregação aos 16 anos, que ele foi laçado sem querer, né? Ele não sabia que ia acabar lá. Nasceu em 19 de junho de 1834, era um menino de mente, era um homem, né, de mente brilhante, leu muitos livros. O livro de cabeceira dele era a Bíblia, sem dúvida nenhuma, e o Peregrino, que é um livro que inclusive ele cita muito em tudo que ele escreve, em tudo que ele pregou, ele cita essa alegoria, né, que é bastante conhecida. Então, como eu disse, aos 16 anos ele pregou o primeiro sermão. Aos 18 ele começou a pastorear a primeira igreja, né? Eu fico imaginando pastorear a primeira igreja aos 18 anos. Que responsabilidade, né? Mas quando a gente depende de Deus, a gente não confia nas próprias forças, nem na maturidade ou imaturidade, né? É possível.
Aos 20, ele foi convidado para pastorear a igreja de New Park Street. Essa igreja ela tinha 1.200 assentos, só que tinha 100 pessoas frequentando. Então, é uma realidade triste. Imagina o desafio, né? Você vai pastorear uma igreja grande, você chega lá, tem 100 pessoas. A igreja é grande, o prédio, mas a quantidade de pessoas não, né? Poucos meses depois, vejam como são movimentos de Deus mesmo, né? E claro, o estilo da mensagem desse homem, o compromisso dele com a palavra de Deus é que trouxe esses resultados. Em poucos meses eles tiveram que construir um novo templo, e aí para 12 mil pessoas, né? No Brasil nós temos poucas igrejas que caberiam esse número todo de pessoas, né? No culto de inauguração, que foi em 1861, havia 10 mil pessoas. Tá? Ele se tornou muito conhecido ali na Inglaterra, tá? Alvo de muita gente que o admirava, e claro, também muita gente que, por causa do estilo de sermão que ele pregava, às vezes que ele era muito incisivo, né? Você tem um compromisso com Deus ou você não pregue. Então ele tinha amigos e tinha algumas pessoas que não eram tão fãs dele por ele ser tão fã de Jesus, né? Ele pregava de 8 a 12 mensagens por semana. Registrados mais de 3.500 sermões, mas há pouco tempo eu li que foi achado mais uma coletânea de sermões de Spurgeon. Ou seja, gente, ele escrevia palavra por palavra de tudo que ele pregava. Tá? Então, pensa, além disso ele coordenava orfanatos, ou seja, ele era um homem bastante ativo. Como o Edilson falou, 135 livros, em 40 anos de ministério, né? E ele morreu aos 57 anos na França e deixou realmente um legado que tem se perpetuado. É incrível como, mesmo sendo um texto datado de mais de 100 anos, ainda há tanta gente que é fã da literatura dele. Então é bem... Sim, o que Deus fez através desse homem é muito grande. Então, quando nós decidimos, ok, vamos fazer uma Bíblia, nós já temos devocional, esse daqui, né? Nós já temos um devocional de Spurgeon, já amávamos. A gente que trabalha em editorial lê isso chorando, gente, sabe? Porque Deus vai tocando na gente enquanto a gente trabalha. Eu tenho um trabalho abençoado, graças a Deus por isso, né? Mas aí nós decidimos, ok, se ele tem mais de 3.500 sermões, 135 livros, qual vai ser a fonte dos textos que a gente vai inserir? Ok, vamos trabalhar nos sermões. São ricos na abordagem, são profundos na abordagem, trazem informações enriquecedoras. Então, ok, vamos pegar trechos do sermão de Spurgeon, né? Depois, ok, os sermões dele, gente, tem entre 12 páginas, por aí. Nós não tínhamos condição de colocar todos os sermões completos. Nós temos 16 sermões completos dessa Bíblia. Mas não dá para colocar tudo. Ok, então agora nós temos que decidir qual é o tamanho desse texto, né? Então nós decidimos que o mínimo seria com 1.500 caracteres e o máximo, né? Só não podia ficar mais do que a Bíblia, porque a Bíblia é mais importante do que o Spurgeon, né? E ele, se soubesse que a gente pôs mais Spurgeon do que Bíblia, ele ia puxar a orelha da gente, tá? Então decidimos o tamanho dos textos. Depois, que tipo de textos que a gente vai colocar? O que dentro desses sermões que a gente vai escolher? Eu tive que ler esses sermões, que bênção, né? E ok, o que nós vamos ter? Então a gente trouxe muita coisa que Spurgeon enriquecia. Ele sempre enriqueceu o sermão dele com detalhes de cultura, com detalhes da língua original, com detalhes da história bíblica e da história mundial. Ele era um homem realmente muito culto,
com detalhes de outras literaturas, tá? Mas para a gente era importante que não viesse só esse enriquecimento de detalhes sobre o texto bíblico, mas como aplicar na prática isso. Então nós decidimos, nós vamos ter os textos que tenham isso, mas que venha com aplicação prática. E depois, e muito importante também, então, como eu falei, tem que ter mais Bíblia do que Spurgeon. Tem umas Bíblias comentadas que tem mais comentário que Bíblia, quase, né? Então nós temos que ter mais Bíblia que Spurgeon, porque isso aqui é um incentivo para as pessoas lerem a palavra de Deus e se aprofundarem nela. Então nós decidimos, pode passar para cima. A proporcionalidade, tá? Essa coluna que está em amarelo, não sei quanto vocês conseguem ver, mas no mínimo, e também tem assim, ele escreveu sobre todos os livros da Bíblia, sobre todos os capítulos? Não. Então a gente tinha que selecionar quais que ia pôr. Decidimos que o mínimo se o livro tem 30 capítulos, vai ter 15 textos, se Spurgeon escreveu 15 textos, 15 sermões sobre esse livro da Bíblia. Gente, vocês que estão de pé, vocês podem se aproximar, tá? Vocês são nossos convidados. Mas então, 50% era o mínimo e, claro, quando o livro tem um capítulo, ele vai ter um texto de 100%. Tá? Então essa foi uma decisão que a gente fez também nesse sentido. Os textos são importantes e eles têm que trazer detalhes importantes. Como que foi aí o processo da montagem dessa Bíblia? Claro, a gente tem que ler os sermões e eles estão escritos em inglês, né? E em inglês do século XIX. Então, nós tivemos que ler os sermões de Spurgeon do século XIX e fazer a seleção de textos, e isso era muito importante. O texto, mesmo que fosse só um trecho da Bíblia do Spurgeon, ele tinha que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, porque a gente não podia deixar o nosso leitor, né, daquele, onde isso vai dar? Não, o objetivo ele tem que ter uma introdução, ele vai fazer o gancho com o texto bíblico, tem que trazer o desenvolvimento, o que isso tem a ver comigo, e tem que trazer a conclusão, como isso vai mudar a minha vida, tá? Então esse foi um cuidado que a gente teve. Outro cuidado é que a gente tinha que diversificar os temas, inclusive para poder abranger o maior número de público. Então tem texto para família, e assim é interessante, tem texto para marido, tem texto para esposa, tem texto para filhos, tá? Para liderança, todos os níveis de liderança, não só de igreja, mas você é um líder na sua empresa, o que Deus espera de você na palavra dele. Então há textos de Spurgeon que falam a respeito disso. Para jovens, para idosos, tem uns textos assim para idosos que falaram profundamente no meu coração. Sabe quando você diz assim que Spurgeon nem conseguiu ficar idoso, né? Com 57 anos não é idoso, mas uma profundidade que você diz, poxa, que legal ver a vida dessa perspectiva, e que legal entender o que a Bíblia está falando sobre essa perspectiva de vida de terceira idade mesmo. E aí negócios, como já falei. Depois, selecionamos. A nossa Bíblia, gente, tem mais de 800 comentários de Spurgeon. Tá? Então essa Bíblia aqui tem 800 comentários, mais de 800 comentários de Spurgeon, 16 sermões completos e o testemunho dele. Tá? Mas o que uma Bíblia de estudo, ela tem que trazer tudo isso que os textos de Spurgeon traz e trazer uma introdução bíblica sólida. Então agora nós vamos escolher ter um texto de introdução bíblica que seja sólido. E através de bastante pesquisas eu achei esse John Vernon McGee, a introdução bíblica dele é fantástica. Traz tudo que todas as introduções bíblicas têm. Autoria, data, contexto, destinatário e tudo mais. Mas ele traz o esboço do livro, claro, mas ele traz outras informações e no final há perguntas para estudo e discussão.
E isso é muito legal, porque isso serve muito. Ok, eu decido, eu estou na nossa igreja lá, nós estamos estudando o livro de Hebreus. Então eu decido que vou estudar o livro de Hebreus. Vou começar lendo a introdução, porque eu quero entender quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, porque escreveu. E aí depois vem perguntas, e as perguntas não é quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, é esse capítulo aqui, o que ele tem a ver com você? E ele vai assim, ele cutuca. Você já pensou nisso daqui? Então são perguntas que provocam reflexão. É mais do que aquela respostinha. Quem escreveu Hebreus? Não sabemos. Para quem escreveu? Para os hebreus, né? Não, ele é são perguntas provocativas de reflexão. Como falei, os 16 sermões, todos eles, gente, a temática é a Bíblia. E sabe o que é interessante? Você pode ler os 16, eles estão no final da Bíblia. Só tem um no começo e os outros todos estão no final da Bíblia. Você vai ler os 16, você vai ver da onde esse homem conseguiu falar tanta coisa sem ser repetitivo sobre a palavra de Deus. Porque nós entendemos, gente, para nós, em publicações Pão Diário, a nossa missão é que a sabedoria transformadora da palavra de Deus, da Bíblia, né, ela possa ser levada às pessoas. E quando você pensa, vamos fazer uma Bíblia de um autor que amava tanto a Bíblia, então nós vamos pegar esse livro de Deus e colocar lá em cima. Porque as pessoas têm que ter a máxima consideração, porque hoje já está cheio de gente picotando Bíblia por aí, né? Então, nós vamos fazer isso. Depois, ok, agora já sabemos como vamos fazer, começamos a execução. Quem vai traduzir? Porque é uma responsabilidade muito grande. A pessoa tem que entender bem de Bíblia, a pessoa tem que entender bem de teologia, para inclusive quando o Spurgeon usa no grego, nas línguas originais, no hebraico, a pessoa tem que entender do que está sendo dito ali. Então tinha que entender de Bíblia, de teologia, de inglês e de português também, é claro, né? Porque senão nós lá do editorial a gente ia morrer de tanto revisar o erro dos outros. Mas nós conseguimos 2 tradutores fantásticos, um deles inclusive é pastor, e eles fizeram um trabalho magistral. Foi realmente a gente ver que eles puseram o coração deles no que eles estavam falando, tá? E depois a revisão, né, o nosso processo de revisão envolveu uma equipe de 5 pessoas, eu fazendo parte dessa equipe também, incluindo a minha pessoa, e nós tínhamos que ver, ok, está fiel ao ter, ok, a Spurgeon é craque fazer isso, ele pega um trecho de um versículo, ele está comentando o Deuteronômio, ele vai pegar um trecho de um versículo lá em Filipenses, mas ele não fala que está lá em Filipenses. Aí você tem que pesquisar, não, isso aqui é um texto bíblico, vamos trazer de lá para cá, né? E manter o estilo dele, porque ele tem um estilo todo próprio. Então a gente tinha que tomar esse cuidado também. E o resultado é esse aí que a gente falou para vocês. Então a gente tem uma página do que seria um comentário, aquilo ali é um comentário só sobre uma passagem só, isso que está destacado em amarelo. Ali nós temos uma introdução do livro de Malaquias, nós escolhemos uma pequena, mas nós temos introduções de livros de evangelhos dos evangelhos, por exemplo, ou de alguns outros livros que tomam 2, 3 páginas da Bíblia, tá? E aquela partezinha destacada em azul ali é as perguntas para estudo e discussão, tá? E ali uma página de um sermão dele, claro, né? Aquilo ali não é um sermão completo. Então esse foi o resultado que a gente conseguiu. Depois tem a questão da versão bíblica, que essa versão bíblica é nova no mercado, tá? Foi um processo que levou 6 anos para um grupo de tradutores brasileiros, então isso é realmente traduzido do grego, do hebraico e do aramaico, tá? Não é tradução de tradução. Ninguém pegou uma Bíblia em inglês, vamos fazer em português. Não. O conceito Bíblia e NVT já existe em inglês. E esse conceito, ok, nós vamos traduzir datas, nós não vamos falar no 14º dia do mês de Abib, nós vamos falar 21 de junho do ano 5000 não sei quanto, tá?
Então, esse conceito foi feito. Os textos bíblicos, textos originais utilizados, eles são referência, gente, tá? Não é qualquer... Porque quem já trabalhou com tradução bíblica sabe que você não pode escolher qualquer texto. O princípio de tradução, isso é um princípio, são dois princípios, né, de tradução. A equivalência formal, que é aquela que vai, ok, aqui é um verbo, aqui é um substantivo, aqui é um artigo, eu tenho que manter isso. Eu tenho que manter as palavras do original, e a equivalência dinâmica é ok. Se eu mantiver essa palavra desse jeito, nessa ordem, eu não vou comunicar nada. Então eu tenho que pensar em quem vai ler. A NVT, ela foi feita de forma que uma pessoa de 8ª série possa ler o texto e entender tudo, tá? Eles procuraram traduzir, sabe aqueles assim, côvado, Éfa, não sei o que a gente lê na Bíblia e diz, legal, né? Quanto será que era isso daqui? Eles traduziram, né? Ou seja, a ideia é converteram, porque isso é um princípio de tradução, você converter pesos, medidas e tudo mais, e eles fizeram isso. E eles fornecem informações culturais históricas sobre lugares, coisas e pessoas. E essa Bíblia, gente, a NVT, ela tem em si notas de rodapé, pode passar para cima. Ela traz notas de rodapé fantásticas. Aqui a gente vê um exemplo de uma, por exemplo, tá? Isso é Gênesis 4:1. Aí diz lá, ou adquirir, porque tinha lá uma tradução para Caim. Então não é, pode ser aquela que eles puseram lá, ou adquirir, que é o mesmo som em hebraico do nome de Caim, que é semelhante a um termo que pode dizer produzir ou adquirir. Conforme o Pentateuco, vejam que eles usaram manuscritos excelentes e citam. Conforme o Pentateuco, a Septuaginta, a versão siríaca, a Vulgata, o texto massorético não traz vamos ao campo. Eles explicam tudo isso. O meu pecado, note que significa andança sem rumo. Tá? Então as notas explicativas dessa Bíblia também são fantásticas, tá? E nós trouxemos para vocês conhecerem. Então aqui nós temos o texto bíblico e temos o texto de Spurgeon. E a gente trouxe dois textos para apresentar para vocês. Como ele está na Bíblia, o versículo, e como o Spurgeon falou. E quem vai ler é o Beto. Vocês poderão acompanhar o texto aí. Eu vou ler direto aqui, ter esse prazer. E uma das coisas que nós temos mencionado, apresentando a Bíblia, não só a Bíblia, mas também o devocional, é que antes de começar a ler o devocional, você leia a biografia de Spurgeon, para poder entender, compreender como ele foi um instrumento nas mãos de Deus para produzir em pleno século XIX o que ele produziu. É impressionante a produção, a capacidade de produção dele. Provavelmente era imperativo. Salmos 42. Salmo 42, versículo 1. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. E aí vem o comentário do Spurgeon. É o servo que suspira, e no hebraico a palavra está no feminino. Os antigos naturalistas dizem que a fêmea tem maior sede do que o macho, e que ela a demonstra mais, pois tem mais fraqueza de corpo e menos poder de resistência. Dizem que o cervo é naturalmente uma criatura com muita sede, e quando é caçado por muito tempo, sua sede parece insaciável. O salmista não diz, minha alma anseia por comida, mas minha alma anseia por água. O homem pode suportar a fome muito mais do que pode suportar a sede. Pode ficar sem comida por dias, mas não sem água.
Assim, o salmista menciona a criatura mais sedenta e a mais ardente das paixões naturais, como a corça anseia pelas correntes de água. Ele não diz apenas pelos ribeiros, mas pelas correntes das águas. Por quê? Acho que porque há muitos ribeiros que ficam secos em determinadas estações e o servo suspira por aqueles que têm água. Então, o cristão tem sede, não só pelos meios da graça, estes são as correntes, mas anseia por Deus nesses meios. Quando a graça, em letra maiúscula, está presente nos meios da graça, então, de fato, esses são como as correntes. Assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele não diz, assim suspiro pela minha antiga grandeza, ou assim suspiro por meu amigo, mas minha alma anseia por ti. Sua alma tinha apenas um desejo, uma sede, e todo o poder e toda a paixão se uniram a esse desejo. Assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse é um texto do Antigo Testamento, e queria ler um texto de Romanos 8, versículos 26 e 27. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavra. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós. O povo santo segundo a vontade de Deus. E aí vem um comentário do Spurgeon sobre esses dois versículos, 26 e 27. O Espírito de Deus não é enviado apenas para guiar e auxiliar a nossa devoção, mas Ele mesmo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Por esta expressão, não se quer dizer que o Espírito Santo jamais gema ou ore pessoalmente, mas Ele coloca em nós um desejo intenso e gera gemidos que não podem ser expressos em palavras, e isso é atribuído a Ele. Assim como Salomão construiu o templo, pois ele foi o superintendente e ordenou tudo, e contudo, não sei se ele mesmo jamais trabalhou uma madeira ou preparou uma pedra. Assim faz o Espírito Santo, que ora e suplica em nosso interior, levando-nos a orar e suplicar. Isso ele faz despertando nossos desejos. O Espírito Santo tem um poder maravilhoso sobre os corações renovados. Tanto o poder como o menestrel habilidoso tem sobre as cordas, entre as quais coloca a adestrada mão. As influências do Espírito Santo, por vezes, atravessam a alma como ventos, através de uma harpa eólica, criando e inspirando doces acordes de gratidão e tons de desejo, os quais desconheceríamos se não fosse por sua visitação divina. Ele sabe como gerar fome e sede por coisas boas em nosso espírito. Ele pode nos despertar de nossa letargia espiritual, pode nos aquecer, nos retirando de nossa mornidão. Pode nos capacitar quando estamos de joelhos para nos elevar acima da rotina comum de oração para uma de persistência vitoriosa contra a qual nada pode resistir. Ele pode colocar certos desejos tão urgentes em nossos corações que não podemos descansar até que sejam realizados. E pode fazer com que o zelo pela casa do Senhor nos consuma e que a paixão pela glória de Deus seja como um fogo em nossos ossos. Essa é uma parte desse processo pelo qual, ao inspirar nossas orações, Ele nos ajuda em nossa enfermidade. Ele é o advogado verdadeiro e o consolador mais eficaz. Bendito seja o seu nome. Amém? Textos com bastante profundidade, né? Algumas informações técnicas sobre a Bíblia. A capa é em couro ecológico e o papel é inédito no Brasil. Ele é um papel que praticamente não vaza, comparado com as Bíblias brasileiras que você está lendo aqui, você está vendo as letras
não só do avesso da sua página, como das páginas subsequentes, né? Essa não tem esse desconforto. O tamanho da letra é muito bom. Ele também não reflete a luz, né? Que, assim, às vezes a gente fica procurando a melhor iluminação dentro do quarto quando vai ler, ou dentro da igreja também. Ele não, esse tipo de papel não tem isso. Então, sim, Publicações Pão Diário fez essa Bíblia com muito carinho e esperando realmente contribuir para que o povo de Deus possa ler a palavra de Deus e se aprofundar na comunhão com o Senhor. Obrigado, Deise. É bem interessante esse termo que a Deise usou. O papel 33 gramas para a Bíblia é novo, realmente. Foi lançado aí o ano passado nos Estados Unidos. É uma das primeiras que chega no Brasil esse ano. Porque às vezes você começa a ler e você lê lá 5, 6 capítulos e você cansa um pouco a vista. Aí você fala, nossa, porque eu estou ficando velho, tenho dificuldade para ler. Não, a verdade é que a própria luz, né, às vezes que reflete, cansa um pouco a luz. Então, essa é preparada para que você aguente ali mais uns 20%, né? Então o papel ele tem um tom mais amarelado, como a Deise disse, que não reflete e não sangra tanto do outro lado, né? A opacidade dele ali, enquanto as Bíblias normalmente chegam a 78%, ela é 72%, então funciona super legal. E assim, nós estamos realmente muito felizes, né? Porque é uma bênção que nós estamos trazendo para o mercado brasileiro. Ela já estourou aí, né? Ela mal chegou aí dia 7 de agosto, já tinha mais de 5 mil pessoas que já tinham comprado, né? Então está se vendendo muito. E ela veio para somar para outros produtos que nós já tínhamos lançado, né? Um dos maiores sucessos de venda que nós temos, inclusive aqui dentro da Livrarias Curitiba, um dos livros mais vendidos, que é o Manhãs e Noites com Spurgeon, né? Foram mais de 80 mil cópias vendidas aí nos últimos 3 anos. Esse aqui foi uma novidade bem legal também, que é uma capa livre, que vem numa caixa super descolada. Muita gente compra pela caixa, mas veio o livro está muito legal, muito top. E esse material, né, Deise? A Deise falou da Bíblia, porque hoje nós estamos lançando a Bíblia, mas o Tesouros de Davi é a obra da vida de Spurgeon. Ele demorou 20 anos para fazer essa obra, ele reuniu tudo que se havia escrito acerca dos Salmos, né? Então comentários de Lutero, de Calvino, John Bunyan. Assim, ele reuniu 4 mil comentários, né? Esse livro tem aqui cerca de 1.700 comentários dele explicando detalhes sobre o livro dos Salmos. Então são produtos que nós temos trazido aí de Spurgeon, porque nós acreditamos que podem colaborar para o crescimento, tem colaborado já para o crescimento de muitas pessoas e, como a Deise disse, para abençoar a vida de todos. Muito obrigado, nós esperamos que abençoe a vida de vocês, o pessoal que está adquirindo pela internet, também todos os funcionários aqui da Livrarias Curitiba, nós abençoamos eles, nós esperamos que Deus continue abençoando a vida de todos eles. Alguém tem alguma pergunta para a Deise? Ok. Obrigado, gente.